Então, agora, boa noite, né? Oficialmente a gente está gravando a aula. E aí, hoje a gente dá início ao ciclo de 2 semanas para discutir o tema do capítulo 5 do manual da UAB, tá? E como vem fazendo, gente, vou destacar alguns pontos que estão lá no capítulo e acrescentando aspectos que não estão presentes no capítulo, tá? Para dar uma adensar um pouquinho mais a discussão que está colocada nesse capítulo, tá? Então, o tema do capítulo, que vai ser o tema da aula de hoje, é o tema das organizações formais e as organizações informais, tá? Organização formal e organização informal. Na próxima semana, eu vou fazer um acréscimo a esse capítulo, gente, que é uma discussão sobre os mitos e cerimônias dentro das organizações, que é um diálogo direto com esse tema das organizações formais e informais, tá? A gente vai ver como é que sociólogos eles adentraram mais a essa questão da formalidade e da informalidade para discutir uma tese clássica, que é a tese weberiana, que diz que as organizações elas tendem a buscar sempre eficiência, desenvolver suas estruturas formais no sentido de atingir sempre eficiência. Tá? A aula que vem que a gente vai ver que, na verdade, muitas vezes as organizações, muitas vezes não, né? Sempre as organizações, sempre, não estão pensando na eficiência, mas antes de pensar em eficiências, elas pensam na sobrevivência. Né? Então, esse é o assunto da próxima aula, para a gente fechar esse capítulo 5 com esse acréscimo que eu vou fazer, tá? E aí, gente, eu vou disponibilizar lá no Moodle um texto complementar, caso alguém queira, né, ler, sobre esse tema, que é um texto famoso de Magic Power, muito citado na literatura, pelos sociólogos, pelos administradores, né, no qual ele vai revisitar essa tese weberiana e vai discutir essa questão da relação entre sobrevivência e eficiência. É um dos textos que eu vou usar como base para a próxima aula. Tá? Hoje, basicamente, a gente vai nos concentrar nesses dois aspectos, tá? A dimensão formal das organizações e aquilo que a gente vai ver aqui que é chamado de dimensão informal, organizações informais, tá? Que hoje eu vesti aqui no slide, né? Bom, então, este tema, gente, ele é um tema clássico dentro do campo dos estudos organizacionais, e eu considero aí uma das grandes contribuições da sociologia a esse campo de estudos, ao campo de estudos organizacionais. Tá? Então, essa distinção entre a existência de uma organização formal e informal, né, é algo que os sociólogos têm muito a dizer, né? Tiveram muito a dizer e ainda têm muito, muito a dizer. Que eu estou vendo que tem um erro aqui nesse slide. Aqui. Deixa eu corrigir isso aqui. Coloca. Então, esse debate, gente, sobre organizações formais e informais, ele vai trazer para o primeiro plano certos processos sociais que eles não são notados à primeira vista, que eles não são percebidos, né, quando a gente olha e observa o que acontece dentro das organizações, principalmente quando a gente está muito preocupado com as questões formais, né, com a questão mais dos regimentos, das regras, tá? Essa discussão ela vai mostrar, então, como é que esses processos que estão ali escondidos, por assim dizer, né, latentes, acontecendo, vamos usar uma metáfora que é assim, não no calar da noite, mas acontecendo de uma forma bem imperceptível à primeira vista, né? Quase que, tá, gente? Quase que escondida, entre aspas, tá? São aspectos que não seriam, não é que não desrespeito, né? Pelo menos na cabeça dos agentes poderia não desrespeitar as dinâmicas organizacionais, mas são aspectos que têm a ver com que os indivíduos, enquanto sujeitos dotados de desejos, de vontades, eles fazem dentro das organizações.
ok? Então, esse tema vai mostrar como é que, né, esses processos sociais, eles impactam as dinâmicas organizacionais, tá? Eu estou tentando fixar com vocês bastante conceitos que eu já vi, vocês vão, inclusive, ver hoje aqui, conceitos que a gente já viu aqui na disciplina. Vocês vão ver hoje aqui, por exemplo, algumas imagens que a gente viu lá atrás, tá? Então, aqui a ideia nossa, né, da sociologia organizacional, que é estudar como é que processos sociais afetam dinâmicas organizacionais, ok? Então, esse tema da aula de hoje, ele fala especificamente sobre isso. E aí os sociólogos, né, como estou colocando aqui uma das grandes contribuições do sociólogo, estão observando esses processos sociais. Tá? A gente costuma dizer, se eu tratei aqui com vocês, né, que todos nós temos uma imaginação sociológica. O que é essa imaginação sociológica? A capacidade de associar o que acontece no dia a dia, né, com aspectos da vida social. Se todo mundo tem, tá? Vocês conhecem um ditado que é bastante disseminado na nossa cultura, né, que é a ideia de que médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu costumo acrescentar o seguinte, ó, de médico, sociólogo e louco, todo mundo tem um pouco, porque todo mundo tem a capacidade, gente, de refletir sobre os acontecimentos da vida cotidiana, os acontecimentos dentro das organizações, os acontecimentos com as organizações e associar esses acontecimentos, de alguma forma, à ideia de que a gente vive em sociedade e que essa vida em sociedade, né, a forma como essa sociedade está estruturada, ela tem impacto nas possibilidades desses acontecimentos acontecerem ou não acontecerem, se desenvolverem de uma forma ou de outra, tá? Esse tema das organizações formais e informais, ele nos mostra como, né, se a gente utiliza essa imaginação sociológica, a gente consegue ir além do que aquilo que é prescrito nas normas, nos regulamentos, na organização objetivamente observada. Tá? Notem que aqui, gente, o que a gente está fazendo é e aí os sociólogos vão fazer isso de uma forma muito competente, né? Eles vão revisitar um tema clássico que vocês estudaram no começo do curso aqui, né? Que é aquelas teorias das organizações, né? Já tiveram essa disciplina. E aí os sociólogos vão olhar para essas teorias, vão olhar para o que aqueles pensadores estão dizendo sobre o processo do organizar, tá? E os sociólogos, então, vão olhar para essas organizações e vão lá conferir se esse processo de organização como pretende aqueles pensadores. E aí os sociólogos vão descobrir, né, que existem alguns elementos que não foram percebidos por esses pensadores clássicos das organizações, tá? Eles vão dizer assim, olha, o que esses pensadores estão observando e propondo é uma dimensão formal, objetiva, tá? A preocupação de organizar essa estrutura social, tá? Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês do que são os processos sociais que a gente pode observar nas organizações, tá? E a relação desses processos com a estrutura formal ou informal. Depois eu desenvolvo isso um pouco mais. Tá? Então, o primeiro processo social que a gente pode observar dentro das organizações é o próprio poder. Tá? O poder é um processo social, um fenômeno social, tá? Que envolve pessoas e a interação entre essas pessoas. Tá? O caráter sociológico do poder está nesse fato, do fato de que eu não exerço eu posso até exercer poder em alguma conotação possível, posso dizer que eu exerço poder sobre mim mesmo, né? Mas num conceito muito lato de poder, tá? A gente já viu aqui, acho que a gente já viu aqui o conceito de poder que dizia o seguinte, né? O Weber está dizendo o seguinte, olha, o poder é a capacidade de alguém fazer que algo aconteça, mesmo em face de resistência, tá? Tecnicamente, de A fazer com que B faça alguma coisa, mesmo que B tenha resistência, tá? Eu teria poder sobre vocês se eu conseguir fazer com que vocês façam a prova final, mesmo se vocês não quiserem fazer, tá? Então, eu teria algum poder sobre vocês se eu consigo fazer isso, tá? Se vocês disserem, não quero saber dessa disciplina, isso não me interessa mais, então, eu não ligo de ser reprovado, então a fonte do meu poder ali, ela vai se esgotar e eu não vou exercer esse poder sobre vocês,
ok? Bom, pensando nisso, gente, como é que a gente observa a manifestação, né, o acontecimento desse processo social ou poder dentro das organizações, tá? Do ponto de vista mais fácil, mais lógico, a gente observa o poder nas organizações, observando os organogramas, né? Então, aqui é um poder que é formal, tá? Existe uma estrutura que define quem manda e quem obedece. Existe uma hierarquia. Tá? Então, eu consigo analisar o processo social, o poder de uma forma formal, né? Analisando o organograma e as regras da empresa, dizendo quem manda, quando manda, por que manda, o que tem que fazer para se tornar a pessoa que manda, né? Consigo analisar o poder na sua manifestação formal, olhando para esse organograma aqui, tá? E aí a gente precisa entender, né? Vamos tentar fixar um pouquinho. Esse processo social, ou poder, ele tem impacto na dinâmica organizacional, né? Como as coisas vão funcionar dentro da organização, ok? Então, se ele está estruturado da forma como está aqui, a gente tem um chefe geral, né? Que vai afetar e dar o destino, né? Dar o ritmo da dinâmica dentro da organização. A gente tem os subchefes, né? E a gente tem aqui a escala menor, tá? O que sociólogos observaram? Olha, esse gráfico não é novidade não, que eu já mostrei para vocês, tá, gente, quando eu falei de relações. O que sociólogos disseram? Mas será que o poder nas organizações, ele acontece de fato dessa forma, né? Será que basta o fato de uma pessoa ocupar uma posição dentro de uma hierarquia, havendo subordinados a essa posição que ela ocupa, ela pode exercer o poder? Será que essa é a única forma de exercer poder dentro das organizações? E aí os sociólogos observaram o seguinte, olha, existe uma dimensão informal do poder, que não diz respeito àquela organização formal que está no organograma, tá? E aí, esse gráfico especificamente, os sociólogos descobriram isso perguntando para os membros de uma mesma organização quem era a pessoa que eles procuravam quando eles precisavam resolver algum problema dentro da empresa. Tá? Então, eles pedem uma orientação. Eles vão fazer ou tentar uma solução para determinado problema com base naquilo que o fulano que eles citaram disseram para eles fazer. Entenderam? Então, aqui, ó, essa é a dimensão do poder, tem a ver com essa influência, né, de falar, de direcionar, né, de fazer com que eu faça algo de determinado jeito. E aí os sociólogos descobriram, nesse caso, né, como a gente pode observar em outras organizações, que nem sempre o chefe maior, né, o chefe maior aqui no organograma era o Emanuel, nem sempre esse é o indivíduo que detém mais poder do ponto de vista informal. O que eles descobriram nesse caso? Que uma tal de Nancy era a pessoa que era mais vezes buscada para esclarecer dúvidas sobre como funciona a dinâmica dentro da organização ali, né? O que fazer em determinados casos. Comparando a estrutura que eles encontraram do poder informal, gente, eles perceberam, olha, que a Nancy ela está aqui embaixo do organograma, ela está lá no nível menos importante, né? Está lá embaixo nesse organograma. Enquanto que Manuel, que está no topo, ele não era a pessoa central, ele estava numa posição, né, basicamente, no qual ele era referido pelos três subchefes aqui, e olha que engraçado, e que Manuel também, quando tinha um problema para resolver, ele procurava quem? A Nancy. Tá? E isso aqui, a gente está observando no poder informal, não está descrito no organograma. Tá? Outra coisa que a gente pode observar aqui, gente, ó, que a importância do Manuel dentro dessa organização, ela é relativa à presença de Nancy. Reparem aqui no organograma, ou na estrutura informal do poder, que se Nancy fosse demitida da organização, aí sim o Manuel passaria a ocupar a posição mais importante, ok? Mas aqui não. Aqui com a Nancy lá, Nancy é a pessoa mais importante dessa organização.
tá? Bom, então essa é um dos processos sociais que a gente pode observar de uma maneira formal ou informal e que tem impacto na dinâmica das organizações, o poder. Outro processo social dentro das organizações que a gente pode observar dentro das organizações, né? Outro processo social que a gente pode observar dentro das organizações que tem impacto sobre a dinâmica organizacional, gente, é a própria comunicação, como os indivíduos falam entre si. E aí eu peguei esse quadrinho que está lá no livro da UAB para vocês, né? De manter esse vínculo, para a gente ver um pouquinho como é que acontece a manifestação de um processo de comunicação formal e informal dentro das organizações. Tá? Então, não sei se vocês lembram, não sei quando leram o texto, mas aqui diz a charge, o quadrinho, né? Esse é um quadrinho, na verdade. O menininho chega pro pai dele e diz o seguinte, ó, fofocas e mais fofocas ao meu respeito estão correndo na Rádio Peão. Rádio Peão, sabe o que é, né, gente? Acho que todo mundo sabe. Fala, boca a boca, telefone sem fio. Não digas, diz o pai, né? Preciso tomar uma atitude logo em relação às fofocas sobre mim, diz o menino, né? Deixa eu adivinhar, vais mudar seus hábitos para não terem o que falar, diz o pai. Você vai mexer com você mesmo, vai mudar de comportamento? E ele diz assim, negativo. Irei mandar todos usarem uma mordaça de um cabresco para que assim não consigam se falar. Quer dizer, então, olha o que ele está fazendo. Eu vou instituir uma norma, eu vou mexer nessa estrutura formal que permitia, né? Ali você pode imaginar assim, há uma regra na organização que as pessoas podem conversar entre elas. Tá? E as pessoas conversando entre elas começou a falar mal do chefe. Okay? O chefe está incomodado com isso. E aí, ó, o que ele vai tentar fazer? Já sei, eu vou mexer na estrutura formal. Eu vou proibir as pessoas de conversarem entre si. E aí o pai diz assim, e você acredita mesmo que assim conseguirá matar a Rádio Peão? O pai dele coloca a dúvida na cabeça dele. Será que essa mudança na forma, ela vai Falhou e conseguir ficou sem fazer áudio com que aqui as pessoas também. façam aquilo que você quer? A chamada Você estava ficou sem falhando áudio? e fiquei sem áudio aqui para mim. Até onde você escutou eu usar? A hora que você estava terminando a leitura aí do quadrinho. Eu estava terminando. Então, você viu que né, o menininho tinha um problema. Para resolver esse problema, ele quis mexer na estrutura formal. Vou criar uma regra que as pessoas não podem conversar. Né? Ele não vai colocar uma mordaça literalmente, né? Mas ele vai criar essa regra. E aí, o pai dele pergunta, será que isso vai resolver o problema? Será que não vão ter outro jeito de se comunicar? E aí ele começa a pensar, né? Se esses membros dessa organização Idade Peão, eles vão conseguir se comunicar por outras formas que não a forma formal, tá? O que tem de interessante nesse quadrinho, gente, aqui, para a discussão do formal e informal é isso, ó. Normas, regras, existem para regular os comportamentos dentro das organizações e da nossa vida como um todo também, né? Mas vamos pensar nas organizações. Toda organização pública ou privada existem regras e normas que regulam o comportamento dos indivíduos, tá? E aí tem efeito óbvio, ou busca ter efeito óbvio, sobre o impacto da dinâmica dentro das organizações, tá ok? Quando a gente altera essas regras, a gente quer produzir um efeito. Lembram lá dos teóricos clássicos das organizações e da administração, estão tentando fazer isso. Ó, vamos criar regras que condicionam o comportamento desse indivíduo de modo que esse indivíduo pegue o seu melhor e oriente esse melhor para o objetivo da organização, ok? E é isso que os teóricos das organizações estão fazendo ao tentar trabalhar com a dimensão formal. O pai do menino chama atenção para o fato de que, olha, existem outros meios de comunicação que não os meios formais permitidos. E o menino começa a se questionar, mas será que eles vão conseguir se comunicar como, tá? Existe uma outra metáfora dessa, gente, deixa eu ver se eu acho o livro aqui, é um livro sobre combate, sobre corrupção,
do Fernando Filgueiras, esse livro aqui, ó, Corrupção, Democracia e Legitimidade, ó. Esse livrinho aqui, pequenininho, um livrinho gostoso de ler. Vocês que estão em administração pública, eu aconselho dar uma lida, embora seja um pouco mais filosófico. No começo do livro, ele conta uma história, um conto, né, sobre uma república de sapos, no qual eles descobrem lá, acho que é sapos mesmo, eles descobrem que havia a corrupção estava acontecendo nessa república, acho que é bem a história mesmo. E aí o que os sapos resolvem fazer? Eles resolvem mudar a regra para tentar acabar com esse comportamento corrupto. Só que acontece o seguinte, toda vez que eles mudavam as regras, né, os atores que cometiam comportamento desviante, que cometiam a corrupção, eles iam lá e achavam uma nova forma de corromper. Né? E aí a discussão era essa que o Fernando coloca. Sempre que a gente tenta mexer com o aspecto formal, os atores conseguirão ou formas alternativas para contornar essa formalidade. Tá? Dito no contexto da aula de hoje, significa que, tá? Por mais que a gente tente formalizar procedimentos, sempre haverá na vida social procedimentos informais que têm impacto na dinâmica das organizações. Com isso, o Fernando não está dizendo, não adianta criar instituições de combate à corrupção. Ele não está dizendo isso, tá? Está dizendo que o trabalho vai ser constante, tá? Mexer com criar regras, né? Seja lá para o combate à corrupção, seja lá para organizar o comportamento dentro das organizações, é quase que enxugar gelo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ter que estar sempre tentando aperfeiçoar essa dimensão formal das organizações. Okay? E aí eu trouxe também aqui para a gente, né, fazer uma reflexão sobre uma outra ferramenta que tem impacto na comunicação dentro das organizações, nesse processo social, tá? São as ferramentas de WhatsApp, né? Hoje, tão comum, e as outras mídias sociais, né? Porque eu estou querendo destacar aqui, olha, a gente tem, dentro de cada organização, uma certa lógica formal que tem impacto na forma como os membros de uma organização conversam, se comunicam, ok? Uma estrutura que é muito hierárquica, às vezes você nem consegue falar com o presidente da empresa, você tem que falar com o seu chefe imediato, que vai falar com o chefe imediato dele, que vai falar com o presidente da empresa, né? Para a gente que está nas prefeituras, né? Quantos de vocês que trabalham numa prefeitura, se é que tem alguém aqui, conseguem um acesso direto ao prefeito? Pela via formal, no dia a dia. Tem um problema aqui, eu vou mandar lá para o prefeito? Não, acabei de fiscalizar uma farmácia, descobri lá que tem um problema, e aí eu tenho que avisar para o prefeito. Eu vou pegar essa notificação e mandar direto para ele? Não, tem uma estrutura hierárquica que vai mostrando o caminho até onde isso vai chegar, tá? As comunicações dentro dos grupos, né? Por exemplo, quer tratar assunto dos cursos, do curso de administração pública da UFOP, eu não vou poder chegar para a pró-reitora de graduação, a não ser um caso muito extremo, né, gente? Ou chegar para a reitora para tratar de assuntos do curso de graduação. Dizer assim, olha, tem poucos meninos indo na aula presencial lá, na aula online do curso à distância, né? A gente precisa mudar esse edital e dizer, olha, é obrigatório participar das aulas à distância e a chamada vai ser controlada pela sua frequência. Tá? Eu posso pensar dessa forma, mas eu não tenho como ir lá na pró-reitora. Tem um procedimento, né? Eu tenho que fazer essa provocação ao colegiado do curso. Na verdade, eu sou membro do NDE, poderia fazer essa provocação no NDE, que construiria uma proposta que mandaria para o colegiado, que consultaria o departamento, né? Que depois passaria na Câmara Departamental, acho que é Conselho Departamental, chama na UFOP, do CA, acho que depois iria para a Prograde, né, que ainda tem que observar normas da UAB, etc. Então, o mecanismo, né, os canais de comunicação formais, gente, ele tem um caminho já destinado para processar esses problemas. No entanto, a gente tem um grupo de WhatsApp, então se eu quiser falar, por exemplo, hoje vou falar de que eu tenho contato, né, o pró-reitor de extensão, se eu quiser tirar alguma dúvida aqui com ele, eu posso mandar uma mensagem para ele, né, como eu estabeleci uma relação informal com ele, de amizade, ele vai me responder, ok? Mas se fosse no dia que eu cheguei da UFOP que eu não o conhecia, né, provavelmente
e nem teria o telefone dele, então teria que provocar, ligar, primeiro procurar no meu departamento, se minha chefe poderia fazer essa solicitação, ou procurar as pessoas que atendem na PROEC, não diretamente o chefe, tá? Então, esse mecanismo permite que a gente corte esses detalhes formais, tá? É a rádio peão também de hoje, né? É um mecanismo também que a gente permite que as pessoas façam fofocas, né? Estou dando aula para vocês aqui agora, vocês podem ter um grupo de alunos que está falando do professor, né? Eu estou numa reunião do departamento, tenho alguns contatos de professores, se não, né? Alguns professores podem ter alguns grupos específicos, tá? Que não diz respeito a hierarquias, porque no departamento todo mundo, teoricamente, formalmente é igual. Mas eles têm um grupo que eles conversam, dizem assim, olha, esse tema que está surgindo aí, vamos voltar nessa direção. Poderiam fazer isso, tá? Então, aqui é para mostrar para vocês que esse processo de comunicação, ele acontece tanto na via formal quanto informal, ok? Então, o que são esses aspectos formais agora para a gente conceituar mesmo, tá? Organizações formais, elas têm quatro aspectos comuns, aí, 4 características, né? 4 pontos que as identificam como formais, tá? Inicialmente a gente vai destacar que elas se orientam para objetivos perfeitamente determinados, tá? Toda organização formal, ela tem uma meta, e isso a gente viu lá atrás, quando a gente estava definindo organizações, né? Esse desenho vai aparecer daqui a pouco para a gente. Organizações têm metas, têm objetivos que vão ser buscados. Toda organização formal tem isso. Geralmente adotam divisões de tarefas e funções entre seus membros, tá? Aquele organograma, né? Quem faz o que dentro desse grupo? Ela não acontece de uma forma desplanejada, ok? Mesmo o nosso curso, enquanto uma organização, tá? Ele tem uma meta a formar alunos no nível de graduação para ser administrador público, ok? Para cumprir essa meta, a gente está organizado dentro de uma estrutura formal que diz quem faz o quê, ok? Estabelece um conjunto de normas e regras específicas, tá? Quem faz o quê? E aí, ó, isso é, né, definido pelas normas e as regras específicas, e também o como fazer, ok? Eu disse para vocês, eu quero mudar essa coisa de aula presencial, tornar obrigatória. Como fazer isso? Está lá no projeto pedagógico do curso, dizendo a função de cada órgão dentro do curso, está lá no regulamento geral da UFOP, dizendo como esse processo deve acontecer, ok? Em alguns casos, esse aqui eu não posso falar agora, que depois é uma crítica, né? Mas, enfim, seguindo esses procedimentos que eu formalmente conseguiria fazer algo, e toda organização formal tem esses procedimentos descritos e detalhados. Seus membros obedecem às normas e regras estabelecidas, ok? Nós, membros de organizações formais, nós não podemos respeitar as regras. Por quê? Né? Se a gente respeita essas regras, a gente pode ser punido por isso, tá? Se desrespeito a regra, eu vou ser punido por essa regra, né? Vamos ver o que o Zamato está falando aqui. Mesmo as relações formais, podem surgir as informais. E nessa situação, como fica a hierarquia? A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Então, vamos acabar de pensar nas organizações formais e a gente começa a pensar nas organizações informais, depois a relação entre todos, tá? Porque alguns pontos, gente, vai ser comum, né, às organizações formais e informais. Hoje, os estudos, né, o primeiro grande efeito foi o quê? Descobrir que existe uma organização informal dentro das organizações formais, tá? Não é que elas podem surgir dentro das organizações formais. A sociologia vai mostrar mais do que isso. Ela vai dizer o seguinte, ó, dentro de toda organização formal, existem organizações informais. Todas. É a Sueli que falou aqui, né? Obrigado, Sueli, e obrigado, Zana, por corrigir. Ok? Então, todas. Tá? E aí tem algumas características comuns a todos, tá? Então, aqui os membros vão obedecer, necessariamente tem que obedecer às normas e às regras, porque senão você vai ser formalmente punido, ok? Bom, organizações formais, tá? Elas vão estruturar as dinâmicas organizacionais a fim de atingir que essas organizações atinjam seus objetivos, ok? Então, aqui a gente estava dizendo, e era muita preocupação dos teóricos clássicos da teorias das organizações, da teorias administrativas. Como organizar, como criar uma estrutura que permita organizar
as dinâmicas que acontecem dentro das organizações, de modo que essa organização cumpra seu fim e cumpra seu fim de forma mais eficiente, né? Então, quando a gente pensa em organização formal, a gente está pensando nisso necessariamente, tá? Para fazer isso, elas vão estabelecer as hierarquias e níveis funcionais descritos em organograma, aquilo que eu mostrei para vocês lá atrás e vou mostrar novamente daqui a pouquinho, tá? Essas organizações formais, ao estabelecer essas hierarquias, né, ao criar um organograma, elas estão querendo, gente, tornar as decisões dos decisores. Quem são os decisores? Aqueles que ocupam o topo das organizações, né? A alta gerência, né? Os diretores, ok? Tornar essas decisões impessoais. O que isso significa? Ao criar uma estrutura formal, gente, a gente a gente pretende, né, dizer o seguinte, olha, que aquilo que o diretor escolhe fazer é independente da vontade dele. Ele faz isso porque ele está seguindo um conjunto de normas, de regra, tá? Tanto é que uma das vantagens de pensar dessa forma, em termos formais, né, permite com que os chefes punam seus subordinados sem que eles sejam repreendidos pessoalmente por essas questões. Esse é o discurso formal, tá, gente? O discurso de quem, de fato, acredita nessa dimensão formal. Não é que, de fato, acredita, mas é o discurso que dá força à narrativa de que as organizações precisam necessariamente dessas estruturas formais e que elas são importantes, tá? Depois a gente vai ver, obviamente, que, né, existem casos em que o exercício, a tomada de decisão, ela atende interesses pessoais. É muito difícil separar o que é interesse pessoal do interesse organizacional. E por isso, olha só que engraçado, dado essa dificuldade, então, começa a surgir um tema que a gente já discutiu aqui, que é o tema da accountability, do controle. Tá? Dado que, né, os agentes dentro das organizações estão o tempo inteiro tentados, né, a tirar vantagem das suas posições, a fazer valer seus interesses pessoais e dos seus amigos, o que as organizações precisam? Precisam desenvolver formas formais de controle desses agentes. E a gente vai ver também que aparecem formas informais de controle desses agentes também. Então, notem aqui, gente, estou tentando separar o formal, mas reparem que, né, é difícil pensar só numa dimensão formal da organização. O tempo inteiro, quando a gente está pensando nessa dimensão formal, seja até por experiência própria, a gente vai ver que existem algumas coisas que acontecem que não deveriam acontecer. Por que não deveriam acontecer? Porque não está previsto dentro daquela estrutura formal. A ideia de uma estrutura formal, gente, ela também quer dar previsibilidade para as ações que vão acontecer dentro daquelas organizações. Ela quer tornar a dinâmica organizacional previsível, né, para a gente saber a direção que ela tem que caminhar necessariamente. Tá? Então, aqui um exemplo, né, da estrutura formal da organização formal do curso de Administração Pública da UFOP, tá? Aqui o organograma, né? Tem a secretaria, o colegiado do curso, o NDE, o departamento acima desses órgãos colegiados do curso, e acima do departamento a unidade acadêmica, e acima da unidade acadêmica a reitoria, né? Aqui a gente poderia colocar, aqui ela é submetida à reitoria mesmo, ok? Não está representado os alunos, professores, os alunos não estão representados aqui, né? Seria a sala de aula, talvez, mas aqui é um exemplo de como formalmente o curso está organizado, tá? Bom, tudo isso que eu falei até agora, vocês já devem ter aí ativado na memória de vocês uma discussão que provavelmente vocês já fizeram aqui nas teorias administrativas, tá? As teorias da administração pública, né? Bom, tudo isso que eu estou falando de organização formal, gente, tem uma discussão específica feita por um sociólogo famosíssimo, né, fundador da sociologia, chamado Marx Weber, no qual ele vai elaborar a noção de tipo ideal e vai mostrar que existe um tipo ideal de organização para a sociedade moderna.
moderna seria a organização burocrática, tá? Porque o Weber está dizendo, olha, esse tipo ideal, ele torna as organizações mais eficientes e vai dar características desse tipo ideal, tá? Então, o tipo ideal pode estabelecer normas, regras claras, escritas, impessoais, que vão guiar as ações dentro da... eu vou tentar falar um pouco mais calmo, tá? Se não melhorar o áudio, vocês me falam. Mas a ideia aqui é que essas normas informais, elas podem ser escritas, tá? O Weber, gente, quando ele propõe esse tipo de discussão, não é que ele está dizendo que exista uma burocracia que é tal como está descrita. Eu não sei se quando vocês estudaram esse tema da burocracia, explicaram para vocês o que é o tipo ideal weberiano. Tá? O tipo ideal weberiano, gente, é a construção de um modelo que seria o mais ideal de todos. Tá? É uma ferramenta analítica. Tá? Ela não existe na realidade. Tá? Eu gosto de falar assim, olha, pense aí no parceiro de vocês, ou parceira, né? Melhor mulher que eu tenho para me relacionar, ou melhor homem que eu tenho para me relacionar. Meu tipo ideal, a gente costuma usar essa expressão, né? Meu tipo ideal é esse. Baixinho, barrigudo, careca, acima de 60 anos. Pronto, é meu tipo ideal. Ok? Bom, eu pego esse tipo ideal e vou para a realidade, começo a sair nos lugares, né? Instalo lá um aplicativo de relacionamento e começo a procurar entre as opções, parece estranho falar isso, né? Mas as opções que estão ali no mundo real, no mundo empírico, qual se aproxima desse tipo ideal, né? O baixinho, careca, barrigudo, que eu quero me relacionar. Entenderam? Quando o Weber fala de um tipo ideal de burocracia, ele está dizendo isso, olha, o tipo ideal de burocracia tem 8 características, e ele vai descrever essas 8 características, tá? Ele vai dizer assim, olha, se a gente quiser olhar as organizações do mundo empírico, a gente vai comparar com esse tipo ideal para ver qual que se aproxima mais, tá? Esse tipo ideal de burocracia, gente, é aquilo que seria o tipo ideal de organização formal. Tá? Então, quais são as características? Divisão do trabalho baseada em especialização. Ninguém vai ser favorecido por relações informais, de apadrinhamento, de conhecimento, de parentesco. Você só ocupa uma posição se você tiver especialização para ela. É um sistema de autoridade baseado no saber técnico. Ninguém pode ser promovido se não tiver conhecimento técnico para ocupar uma função. Parece legal isso, né, gente? Nosso mundo. Recrutamento baseado no mérito, tá? Então, para saber quem vai ocupar tal cargo, vamos fazer uma prova, vamos comparar com o conhecimento de cada um, para saber quem entra ou quem não entra na organização e em qual função deve entrar, caso seja selecionado. Separação entre o cargo e seu ocupante, tá? Então, aquela ideia, acho que não falei isso aqui, mas enfim, a ideia de que o cargo, ele é uma propriedade da estrutura. Então, tudo que vem junto com o cargo, como, por exemplo, o poder de tomar decisão, o poder de punir o subordinado, isso não é um atributo do indivíduo, tá? O indivíduo pode sair, a gente coloca outro no lugar. Por isso que a gente fazendo uma análise formal, uma análise do poder na organização formal, a gente olha por organograma e olha as posições que existem dentro desse organograma e qual posição tem ali a atribuição de tomar decisões em relação a outras categorias e em relação ao todo, né? Bom, quinto ponto. Centralização dos meios de administração na mão da organização burocrática. Tá? Então, alguns vão administrar e outros vão produzir. Separação radical entre a esfera da vida privada, da esfera da burocracia, da esfera da vida pública. Ok? O que você faz, sua vida privada, não entra dentro da empresa. Tá? Não entra, não pode misturar as coisas. Economia monetária, né, dinheiro circulando. Exigência de regras formais, impessoais, para regular a relação entre funcionários, funcional e hierarquicamente. A interação entre os indivíduos é mediada pelas relações. Vou dar um exemplo aqui, bem costumeiro, né? A ideia de, por exemplo, que não pode namorar dentro da empresa. Ok? Pessoas de cargo diferentes, né? Hierarquicamente diferentes, não pode se relacionar, seria uma outra regra mais específica. Não pode misturar as coisas, tá? Então, essas regras devem vir escritas lá
na estrutura da empresa, né, para dizer o que se pode e o que não pode fazer. O que eu estou querendo destacar aqui, gente? Que o que está estabelecido como norma da empresa, ela tem impacto na forma como os indivíduos se relacionam dentro das organizações. Ok? Então, a estrutura formal impacta a dinâmica, ela condiciona, ela não é que condiciona, mas ela orienta o comportamento dos indivíduos. Tá? A bem da verdade, gente, quando a gente fala dessa dimensão formal e analisa sobre essa chata burocracia, a gente está falando de que condiciona, assim, que determina, que diz o que pode e o que não pode ser. Se você age em relação ao que não pode ser, você vai ser punido. É isso que essa discussão está devendo dizer. Por quê? Qual que é o grande objetivo? Colocar que todo mundo trabalhando para o benefício da organização em si, indiretamente, tá? Então, aqui uma foto, né, para a gente ilustrar o que é a burocracia na prática, né, cada um no seu departamento, no seu quadro. E existe aqui também, gente, uma dimensão que eu ainda não falei, né, que é a própria organização do espaço. A organização do espaço é uma característica da organização formal. Os espaços dentro das organizações, o layout dentro de uma organização, ele não é despropositado, ele cumpre uma função específica que está orientada para que o objetivo daquela organização seja cumprido. Ok? Então, sei lá, a mesa do chefe no lugar onde ele pode ver todo mundo, né? Aquilo ali é uma característica que marca a distinção de poder entre essas organizações, que faz com que as pessoas trabalhem, que faz com que as pessoas não desviem, né? Que as pessoas estejam na sua mesa. Né? Tem um videozinho que mostra isso, um cara trabalhando a burocracia lá, esperando a hora passar, depois eu vou tentar ver se eu recupero isso, mas ele fica esperando o relógio passar, fica lá, dá a hora dele ir embora. Aí ele levanta e vai embora. Mas quando você olha para o computador dele, ele não estava trabalhando, ele estava mexendo com um negócio de um desenho, uma coisa nada a ver com o trabalho dele, mas ele tinha que ficar ali, tá? Então, aqui é a ideia aqui, né, para mostrar para vocês essa representação. E aí, gente, olha, imagem que a gente já viu aqui no curso, né, quando a gente definiu o que era organização logo lá nas primeiras aulas, na primeira ou segunda aula. Bom, o que a gente começa a pensar, então? Né? Como é que os processos sociais, que a gente falou aqui, poder e comunicação, afetam a organização formal, tá? A discussão e a tentativa de organizar, a discussão, né? Não é a tentativa, desculpa, mas a discussão, né? E a pretensão de criar uma estrutura organizacional, ela quer que essa estrutura ela seja rígida, fixa, que ela não se altere muito. O que se quer é chegar a uma forma, né, o mais próximo possível, que condicione o comportamento em relação à eficiência. Então, toda a discussão formal ela vai acreditar que existe ali aquela estrutura perfeita que vai ser mantida ao longo do tempo, que deve ser mantida ao longo do tempo. Tá? O que os sociólogos começaram a observar? Tá? Que existem determinados processos sociais dentro das organizações, então, relações e relacionamentos, né? Formação de coalizão, de grupos, entre os participantes, portanto, processos sociais internos às organizações, e mesmo processos organizacionais, processos sociais que se dão no ambiente do qual a organização está inserida, nessa parte externa às organizações, né? Seja lá por indivíduos, seja entre organizações, que afetam a estrutura formal das organizações, tá? O que os sociólogos estão dizendo? Olha, esses processos sociais, sejam dentro ou fora das organizações, eles mostram a necessidade de flexibilizar as estruturas formais. Eles mostram que essas estruturas formais, elas precisam ser revistas numa frequência muito maior do que se pretendia, tá? Aqueles que, né, pensam as organizações do ponto de vista funcional da eficiência e que querem e que gastam tempo investindo nos arranjos institucionais, vou mostrar outro livrinho para vocês, um livro famoso aqui, ó. Criando organizações eficazes, estruturas em 5 configurações. Esse livrinho aqui, ele discute 5 formas organizacionais, gente, ó, para tentar dar eficiência, que vai se configurar ó, no organograma.
tá? São 5 formas, deixa eu ver se tem um desenho mais dele. Ele está pensando nisso, nessa dimensão de fixar mesmo o processo de organizar essas organizações. Está aqui, ó, 5 formas. Tá vendo? Aí ele vai descrevendo o que leva à emergência de alguma dessas formas. O que leva à emergência de alguma dessas formas, gente, ó, são os processos sociais, internos e externos, que vão levar a essa mudança de forma. Tá? Aqui está falando de 5, mas ele mesmo admite, olha, existem muitas outras, tá? Quando a gente compra um livro desse e vai estudar, principalmente no campo da administração de empresas, né? O que o cara quer? Eu quero achar a forma perfeita para a organização que eu vou administrar. Bem, errado. Não existe uma forma perfeita. Aqui são tipos ideais. Os administradores têm dificuldade de pensar dessa forma, tá? Administradores, geralmente, quando são formados, eles são formados assim, com a viseira, dizendo assim, olha, isso aqui é perfeito, tem que ser feito dessa forma, não pode ser feito a outra. Esquece que, né, todos esses modelos teóricos, eles são tipos ideais, eles precisam ser adequados ao contexto local das organizações, tá? Então, esse processo de social interno e externo, ele vai levar, então, à necessidade de flexibilizar essa estrutura, tá? Bom, a gente tem uma tradição da sociologia, gente, chamada etnometodologia, tá? A etnometodologia é uma forma de fazer a sociologia que está preocupada com o que os atores fazem no seu dia a dia, com como é possível a gente tomar decisões nas situações de ação concreta, quer dizer, nos momentos que a gente está agindo, como a gente está fazendo agora, ok? Por exemplo, como é que eu tive a ideia de pegar um livro e mostrar para vocês? Na verdade, 2 livros, né? Alguém sabe me dizer por que eu fiz isso, gente? O que vocês sentiram quando eu mostrei o livro para vocês? Vocês acreditaram mais ou menos em mim? Nem mais nem menos. Eu acho que deixa a gente curioso. Deixou vocês curiosos, né? Mais legitimou o que eu estou falando? Vendo que tem outras pessoas estudando isso que eu estou falando? Quando eu digo assim, olha, a ideia que, como lá no quadrinho, né, que as pessoas vão mudar a forma institucional, a organização formal e outras formas informais de comunicação vão surgir, outros meios informais de comunicação vai surgir, está dizendo lá na charge, mas também está dizendo por esse autor aqui, ó, Fernando Filgueiras, é um livro. Quando eu digo assim, olha, estudo dessas estruturas organizacionais buscando eficiência, ó, também está escrito aqui. Vocês estão curiosos? Por quê? Né? Porque aqui tem conhecimento. Tá? Se vocês não valorizassem o conhecimento que tem aqui, tem um peso a mais. Se vocês não valorizassem isso, dizer assim, ó, livro tem conhecimento. Isso é uma coisa, gente, que a gente compartilha na nossa cultura. Eu não sei se eu comentei com vocês um fato observado empiricamente, que foi quando surgiu essas aulas online. Aulas síncronas, né? Os professores, quando chegaram no estágio de pandemia e foram dar aulas síncronas, quase todo, gente, colocava o computador e no fundo tinha isso aqui, ó, uma estante de livro. Por quê? Porque na nossa cultura a gente sabe que um bom professor ele tem muito livro, ele lê muito. A gente tem esse imaginário, tá? Então a etnometodologia está falando sobre isso, ó, como é que as pessoas no seu dia a dia, elas acessam aquilo que as pessoas entendem em comum e pressupõem que qualquer ato que ela vai praticar vai fazer sentido para aquele outro, porque aquele outro também compartilha aquilo que a gente acredita. Então, quando eu estou mostrando o livro, eu estou legitimando aquilo que eu estou falando. Quando a gente escreve um texto na academia, gente, um trabalho que tem o formato de um texto, a gente cita um autor, põe entre aspas e põe lá o nome dele. Para quê? Para legitimar aquilo que eu estou falando. Por que é importante? Porque a gente entende que aquilo que você está argumentando tem mais possibilidade de ser verdade se as outras pessoas que estudam também estão falando a mesma coisa. Ok? Então, os etnometodólogos, estou falando só para dizer para vocês o seguinte, ó, os etnometodólogos tentam explicar como é que os indivíduos, na hora que estão agindo, eles fazem uso desses entendimentos compartilhados. E aí, essa etnometodologia, gente, ela também deu contribuições para os estudos organizacionais. Tá? E ela construiu uma crítica importante em relação à tese da burocracia.
A tese da burocracia vê a burocracia como a grande e eficiente organização para os nossos problemas cotidianos dentro das organizações. E aí os etnometodólogos, né, como outras tradições também criticaram a teoria da burocracia, eles dizem o seguinte: a burocracia ela não é tão eficiente, ela não consegue ser tão impessoal. A burocracia ela é vulnerável aos interesses dos grupos poderosos. Tá? A gente não consegue distinguir, na verdade, se os interesses de uma organização são de fato das organizações ou se são interesses das classes dirigentes. Entenderam a sacada? Olha, aquela dimensão formal, o organograma está me dizendo que aquele cara que está lá no topo, ele toma decisões pensando no interesse das organizações. O que os etnometodólogos e outros sociólogos também descobriram, né? Que muitas vezes as decisões das organizações, elas atendem o interesse daqueles que estão na direção. Isso vocês podem até, talvez tenham observado em algum momento na empresa de vocês, ou virão a perceber, tá? Bom, eles vão dizer também, regras formais são recursos utilizados pelos atores para justificar suas ações como racionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando um dirigente, né, alguém que está ocupando uma determinada posição de comando no organograma da empresa ou da organização pública, ele toma uma decisão, ele faz menção às regras para justificar aquilo que ele já escolheu há muito tempo fazer. Tá? Eu vou dar um exemplo que vai fugir um pouquinho do contexto organizacional, mas isso é uma coisa que está presente na minha cabeça agora, tá? Que é um tema que foi público, né? O piso salarial dos técnicos de enfermagem. Foram lá, lutaram, ganharam aprovação no Congresso, sancionou-se a lei, e aí esse piso começa a ser questionado na Justiça. E aí vai lá para o Supremo tal, e é sorteado lá o relator, e cai na mão de um ministro, e o ministro diz o seguinte: olha, a gente vai ter que bloquear aí até o governo dizer de onde que vai tirar esse dinheiro. Pronto, essa é a decisão dele. Tá? Se ele fosse seguir a hierarquia formal, ele deveria, né, tomar isso de uma forma objetiva. Então, se não tem nenhum impedimento legal, pronto, acabou. A teoria da burocracia diz o seguinte: objetivamente, tem alguma regra que impede esse piso? Não, não tem. Mas aí, para justificar a sua decisão, o que ele vai fazer? Ele diz assim: se der esse aumento, vai quebrar o funcionamento da saúde. Os hospitais não vão dar conta de pagar, vai ter que demitir muita gente, a saúde vai parar. Não, isso não está escrito em lugar nenhum formal, gente. Ele está dizendo da cabeça dele, da interpretação que ele fez, entendeu? Então, e aí tem a ver também com o terceiro ponto aqui, ó, tá? A primeira coisa ele vai procurar alguma brecha ali dentro dessa estrutura formal para dizer, olha, eu tenho que tomar essa decisão, porque... E aí ele pode dizer o seguinte, olha, porque é função do judiciário proteger o interesse da sociedade, mesmo quando a sociedade quer outra coisa. Quer outra coisa, desde que essa outra coisa vai fazer mal para ela, tá? A gente, em função dele, decidir sobre decisões, né, que geram um certo custo político, por exemplo. Por isso que o judiciário ninguém é eleito, certo? Se fosse eleito, ele teria uma outra lógica para tomar essa decisão. Então, isso que eu quero dizer para vocês, ele usa essa estrutura formal. Outro ponto, né, é a ideia de que as regras, elas são aplicadas em consideração à luz de considerações ético-morais, tá? Regras formais, gente, elas são interpretadas subjetivamente pelos indivíduos para serem aplicadas em casos concretos. Muitas vezes, né, o uso dessas regras vai ter a ver com o que o indivíduo pensa ali moralmente. Né? Por exemplo, um juiz dá uma decisão sobre aborto. Né? A gente teve casos aí, a menina foi estuprada, era direito dela, e a juíza está tentando convencer ela ao contrário. Teve um caso recente como esse, né? Teve esse caso recente, na verdade. Né? Então, o que está guiando aquela ação daquela juíza? Não é a lei, porque a lei é clara em relação a esse ponto. Mas a aplicação dessa lei, ela passa pelo filtro
do que os indivíduos que vão aplicar essa lei entendem o que é bom, o que é ruim, né? Da visão de mundo desses indivíduos. Um outro ponto, as regras formais, elas são negociadas na hora de ser aplicada. E para esse ponto específico, gente, eu lembro do impeachment da Dilma. Alguém pediu uma questão de ordem lá, o Renan Calheiros era o presidente, né, do Senado, e ele disse o seguinte, olha, a pessoa falou, o regimento diz isso, isso e isso. Aí o Renan disse o seguinte, assim, o regimento diz isso, mas a gente está interpretando o regimento. A nossa função é interpretar o regimento. Quer dizer, eu tenho que interpretar uma norma, a norma deveria ser clara pela teoria da burocracia. E aí o Zé no metodólogo está mostrando que elas não são claras, efetivamente. Aliás, desculpa, por mais claras que elas sejam, é isso, eles mostram que por mais claras que elas sejam, na hora que tem que ir ali, numa situação real, de tomar uma decisão e pensar nessas normas, as pessoas vão interpretar essas normas de acordo com aquilo que elas conseguem, gente, chegar a um acordo. Então, um acordo ali, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E a gente sabe o que foi feito. Então, para que a gente faça essa coisa e ela pareça ser, e ela se encaixe no legal, a gente precisa interpretar a norma e dizer, olha, a norma permite que a gente faça isso. Perceber isso aqui, gente? É importante, vamos dizer os etnometodólogos, que as decisões que a gente toma no nosso dia a dia, seja dentro das nossas organizações, né, no contexto geral da sociedade, mas especialmente dentro das nossas organizações, elas precisam ter legalidade. Para isso, a gente vai interpretar a lei e dizer, olha, a gente pode fazer isso. E, às vezes, as pessoas são ruins, gente, tá? Não vamos pensar que as pessoas são boas demais, não. Porque, às vezes, elas podem gerar dúvidas sobre regras que são claras. Elas podem dizer o seguinte também, olha, mas daquela vez a gente fez errado, agora vamos fazer certo, para criar um novo contexto de aplicação, tá? Por fim, regras formais não podem cobrir todas as contingências possíveis. São ineficazes para fornecer uma coordenação e controle através do tempo e espaço. O que os etnometodólogos estão dizendo? Olha, que essas normas e a organização formal, ela não pode perdurar ao longo do tempo, porque as coisas, a dinâmica no mundo real, ela muda, e a regra precisa acompanhar essa mudança. Ela precisa ser transformada. E o segundo ponto que tem a ver com essa crítica que eles fazem, gente, é o fato de que, olha, uma regra geral, ela é impossível de existir. Porque uma regra geral, ela não consegue dar conta das particularidades de cada caso específico. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Fiquei sabendo recentemente, né, professora do direito, trabalhando com outro professor que era delegado, ela disse o seguinte, olha, chegou um caso lá na delegacia, que a mulher chegou lá rindo, falando que foi agredida pelo namorado, ela estava, de fato, com várias marcas no corpo, né? E aí, na verdade, acho que ela estava no motel e chamou a polícia, falando que tinha sido agredida pelo cara, com várias marcas no corpo. A polícia chegou, prendeu a pessoa, o cara levou para a delegacia. E a mulher foi atrás lá na delegacia. E aí, quando ela estava entrando na delegacia, ela já chegou rindo. E aí, o que aconteceu? O delegado ficou desconfiado, né? Mas aplicando a lei, né? Tinha uma materialidade, a mulher com o corpo machucado, né? Corpo de delito, etc. Tal. O cara era considerado culpado. E, de repente, o cara chorando, pedindo pelo amor de Deus ou não. De repente, o cara vai e mostra um conjunto de mensagens no celular dele que mostrava que, na verdade, o que eles estavam fazendo lá era um relacionamento de sadomasoquismo, né? Então, essas agressões, elas já eram permitidas, e eles conversavam a respeito, então era permitido entre eles, né? O que, então, desconfigura a narrativa da mulher de que o cara agrediu ela, estuprou ela, etc. E tal, tá? Eu estou falando isso para você, gente, para a gente perceber que, olha, aquela norma, a Lei Maria da Penha, vamos por aí, né? Que vai proteger a mulher contra essa agressão familiar, ela, se aplicada diretamente, o cara teria sido punido. Mas no contexto específico desse acontecimento, o que a gente observa, né, que tinha particularidades que aquela regra não dava conta, no geral. Tá? Então, a dimensão formal, ela não dá conta de todos os problemas que a gente vivencia no dia a dia dentro das nossas organizações. É isso que os etnometodólogos estão chamando atenção. E, por fim, eles vão dizer o seguinte, olha, a burocracia, ela encoraja a organização de grupos informais.
tá? Ela dá condição, ela cria problemas para ser resolvidos e que motivam os indivíduos a buscar formas de relacionamentos alternativos. Lembra lá do quadrinho que eu citei aqui para vocês do livro, né? O rapaz está dizendo, vamos criar uma lei da mordaça, vamos colocar mordaça e todos eles não vão poder falar. Vamos pedir que eles falem, tá? E aí as pessoas vão ficar descontentes com isso e elas vão se articular para criar outros grupos, outras formas de comunicação. A burocracia, ao distanciar também, ou criar certas posições de mando, né? Vou pensar no contexto aqui dos professores. Criam lá, aqui tem um chefe de departamento, tem um subchefe, né? Em torno dessas pessoas vão se articular algumas outras para tentar coletar determinados benefícios que estão associados a essas posições. E aí outras pessoas que ficaram de fora, obviamente elas não vão olhar para aquilo, vão se sentir prejudicadas e vão fazer o quê? Vão criar os seus próprios grupos, tá? Então, olha só, essa burocracia ela vai motivar, então, a formação desses grupos informais, né? Que querem, de uma certa forma, contornar a dinâmica que é proposta pela organização formal, né? Eu tirei isso aqui do livro indicado para vocês, né? Hoje que é o nome da professora, que é a Catiane Gomes Santana Stival. Né? Diz assim, ela diz na página 79, ó, pela convivência de pessoas de vários grupos e níveis hierárquicos, mesmo dentro de uma organização formal, que surgem os grupos informais, pois essas pessoas têm interesses comuns e partilham dos mesmos valores. Os grupos informais são criados espontaneamente pela vontade de seus componentes, né? O que a gente está falando aqui? Ele já falou da origem do grupo formal, né? Grupos informais, a organização formal se forma dentro das organizações, sim, se formam pela necessidade dos próprios indivíduos, mesmo dessas organizações, ok? Exemplo que eu vou dar para vocês. Vou falar do meu universo, dos professores, né? Trabalhava lá em Alfenas, e aí a gente tinha as reuniões, as relações formais, né? Contra o departamento, reunião de departamento, reunião de colegiado de curso, né? Então a gente estabelecia relações entre a gente, né? Mas também a gente tinha, principalmente quem não era de fora, que todo mundo na verdade era de fora, poucos eram de dentro, mas a gente acabava, né, criando algumas relações para a gente divertir na hora fora do horário de trabalho. Então a gente, vamos fazer uma festa na casa de alguém, vamos sair para tomar um vinho, vamos sair para comer uma pizza, né? E aí, esses grupos que iam fazer as coisas, gente, eram grupos específicos que compartilhavam uma certa visão de mundo comum, que compartilhavam certos gostos comuns, né? Um outro grupo que pode emergir muito facilmente dessas organizações é o grupo de pais, por exemplo, né? Agora, a Olivia começou a estudar na escola e ela chegou numa idade em que, né, ela chegou num ambiente agora que ela é muito convidada para as festinhas, né? E aí, por causa das relações delas, né, a gente acaba formando relações com outros pais da escola, mas não com todos os pais. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente, que essa dinâmica de surgimento dos grupos informais, ou a dinâmica de surgimento da estrutura informal, ela não é pensada, ela não é projetada como é da dimensão formal. A dimensão formal é organizada. Ela é pensada, ela é planejada. A dimensão formal não, ela emerge, ela surge a partir desses interesses dos indivíduos dentro dessas organizações. A gente não escolhe, os grupos se formam, tá? Eu voltei agora numa imagem que eu já mostrei aqui na aula para vocês. Ó. Aqui dentro da estrutura formal, existem 3 grupos pensados e planejados, pretendendo que essa forma de articulação e constituição desses 3 grupos vai facilitar, né, que a organização atinja seu objetivo. Quando a gente passa para a dimensão informal, né, representado pelo processo social do poder, o que a gente observa? Ó, ainda tem outro grupinho, 3 grupinhos separados aqui, formados por indivíduos. Mas o que a gente observa aqui? Ó, que existem outras configurações que são diferentes da estrutura formal.
E olha um fenômeno interessante aqui, ó. O mesmo indivíduo, acho que eu tenho que pôr o mouse aqui. Aqui na estrutura formal, os 3 grupos. E aqui na estrutura informal. Ó. Aqui, ó, o Stuart, o mesmo indivíduo, ele pode estar em 2 grupos ao mesmo tempo. Aqui na formal não, tá bem separadinho. Mas na prática, na real, acaba acontecendo. Tá? Aqui a gente tinha aquela questão sobre influência, mas isso aqui poderia ser com quem você costuma sair para tomar um chopp depois do serviço. A gente poderia encontrar esse tipo de estrutura aqui, mostrando que os indivíduos têm preferências. Isso não é algo, parece soar cruel, né, gente, pelos valores que a gente compartilha, mas a verdade é que os indivíduos têm preferências por outros indivíduos. Eles escolhem. Na sociologia, a gente diz que existe um processo social, gente, que chama seleção de amigos. Seleção social de amigos. A ideia de que a gente escolhe com quem a gente quer se relacionar. E a gente tem que escolher as pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a nossa. As pessoas que estão vivendo coisas parecidas com as que a gente vive. Né? Normal, quando você tem filho, que eu acabei de falar do Olivia aqui, mas tendo um filho, é óbvio que eu vou me relacionar com outras pessoas que têm filho. A dinâmica é outra, né? Se eu não tenho, eu vou preferir me relacionar com pessoas que não têm. Né? Eu estava falando da minha estadia em Alfenas, quem é de fora vai acabar se relacionando com quem é de fora. Quem já é estabelecido na cidade vai relacionar com quem é de fora, após o trabalho pode estabelecer essa amizade, mas vai relacionar também com as pessoas da cidade, que são de dentro, que estão ali todo dia, ok? Então, aqui é para a gente ver, né, que esses grupos eles assumem configurações diferentes do que está previsto na estrutura formal, tá? Então, a estrutura informal, ela decorre dos relacionamentos e não dos documentos. Os documentos vai dar estrutura formal. Os relacionamentos, a seleção de parceiros, seja para amizade, seja para aconselhamento, né? Seja para orientação, que é aconselhamento, seja para empréstimo de dinheiro, qualquer outro fim, né? Vai dar origem a grupos informais. Os grupos informais derivam da necessidade pessoais e coletivas das organizações, né? O que eu preciso naquele momento? Eu preciso de um apoio emocional, um apoio social, né? Que a gente fala. Eu preciso de um lugar para almoçar, não quero almoçar sozinho, necessidade pessoal. A necessidade coletiva da gente fazer com que o curso de administração aumente a nota, tá? Os indivíduos preocupados com essa necessidade coletiva, eles vão se aproximar e vão trabalhar mais próximo do que aqueles que não estão tão preocupados com isso. É legítimo não se preocupar também, viu, pessoal? Bom, outra característica, né, dessas organizações informais é que os processos sociais desencadeiam organizações informais. Né? O que é isso? Quais são esses processos? Apoio social, né, a necessidade de ser reconhecido, de ser valorizado. Né? Quando eu estou com uma dificuldade pessoal em casa, de ter alguém que me ajude, que me aconselhe, que esteja do meu lado, que diga, estamos com você, simplesmente. A ideia do controle social lateral, tá? O que é o controle social lateral? É quando eu preciso dizer para alguém que ela tem que parar de determinada forma e fazer as coisas da maneira certa, né? Ou de uma maneira que atenda mais o interesse de todo mundo. Quando eu vejo que alguém está fazendo alguma coisa legal, eu preciso falar com ela. E eu não tenho intimidade, não tenho coragem de falar com ela. O controle social lateral, a gente vai dizer o seguinte, eu vou acionar uma pessoa dentro da minha organização que, do meu ponto de vista, ela tem uma capacidade, uma habilidade maior para chamar a atenção dos outros. Olha o que eu estou dizendo, gente, capacidade, habilidade para falar com os outros. Não estou dizendo que eu vou acionar alguém necessariamente que seja chefe e que tenha um poder hierárquico formal para falar com a pessoa. Controle social lateral não tem a ver com formalidade, mas sim com esses mecanismos informais, com esse padrão de relação informal, tá? Outros padrões, amizade, né, seleção de amigos que eu falei, e o conflito. O conflito também, gente, ele pode gerar emergência de grupos. No lugar onde as pessoas estão em disputa, né, onde as pessoas se veem como alternativas para o futuro dessa organização, né, então, grupos vão emergir em torno dessas duas ideias. Deixa eu dar um exemplo mais concreto. Surge uma discussão
no polo de vocês ali tem duas pessoas do polo propondo soluções alternativas. E elas estão em conflito, elas estão em disputa. Ou seja, uma coisa bem simples também. Uma não gosta da outra, pronto, uma quer ferrar a outra. Ok? Cada uma vai trabalhar ali com seus argumentos, né? Para sair vitoriosa nesse conflito. E aí, essa pessoa vai começar a buscar apoio para o seu ponto de vista. Tá? Então, aí surgem grupos que vão funcionar ali alternativamente. A gente pode pensar isso no contexto organizacional, a seguinte proposta, né? Tem uma situação, ele está coordenando a situação, ele tem a proposta, tem uma visão de mundo. Não deixe de considerar o seguinte fato, gente, olha, todo mundo que está exercendo cargo hierárquico de coordenação, né, de umas posições mais elevadas, eles vão, obviamente, manifestar as suas preferências nas decisões que tomam. Eles não estão pensando lá nas decisões e no objetivo da organização. Pode até estar, mas esse pensamento com as metas organizacionais, ela vem, obviamente, marcado pela forma como aquele indivíduo concebe os problemas que estão diante de si. Ok? E nesse processo, então, outros que discordam da forma como esses indivíduos que estão na chefia concebem o problema e das preferências que esses indivíduos têm, eles vão se articular para fazer a oposição, a situação de conflito e a articulação de grupos informais. Entenderam? Tá? Então, aí mais uma característica do grupo informal. E aí, gente, aqui uma figurinha também que eu já usei na aula, né, com vocês, para mostrar aqui, ó, uma organização, na verdade, né, os grupos podem ir emergindo e esses grupos vão estabelecer relações entre eles, né, só indivíduo entre indivíduos não, tá? Um padrão de relação entre eles também, tá? Para a gente caminhar aqui para o final, vou destacar alguns efeitos, tá, no livro que vocês leram, né, no texto que vocês leram, mas efeitos positivos da organização informal, tá? Dizem que elas consolidam, determinam e conservam normas e valores culturais e sociais primordial aos membros das organizações, tá? Na aula passada a gente viu, né, que a decisão do indivíduo, ela não é só racional, ela não é só técnica, mas ela é, de certa forma, influenciada por normas e valores, ó, que estão acima da cabeça da gente, dizendo o que é bom, o que é ruim, né? Por exemplo, eu ficar dando a pior função para um professor porque eu não gosto dele. Sou chefe de departamento, vou dar para o indivíduo todos os cargos administrativos que eu tiver que indicar alguém, eu vou indicar ele. Bom, isso não é legal, isso não é bom, isso não é bem visto. Mas está escrito aqui na dimensão formal que eu posso fazer isso. De fato, se pode. Se não tem ninguém querendo, tem que ter uma indicação de alguém. Mas você precisa legitimar a sua decisão. Como é que você legitima? Olhando para as normas e valores, que está dizendo que esse procedimento, esse caminho que você está querendo, não é bom. Entenderam? Tá? Os grupos sociais, eles vão valorizar, eles vão consolidar essas normativas, esses normas, esses valores, tá? Porque muitas vezes eles vão se apoiar nessas normas e valores para contestar as decisões formais, tá? Efeitos positivos, segundo, incentiva a comunicação dinâmica e afetuosa, exceto em contexto de conflito, obviamente, né? Aqui eu estou pensando, né, que nas relações de amizade, por exemplo, é mais fácil conversar com as pessoas quando a gente tem relações de amizade com as pessoas, relações pessoais. Isso não vai ser estranho para vocês, né, gente? Nenhum chefe que seja um bom chefe, uma boa liderança, baseia as suas relações com seus subordinados nos padrões formais. Né? Algum parâmetro de afetuoso vai ser desenvolvido ali. Não é à toa, né, que nas organizações geralmente tem festas comemorativas, como festas de final de ano, amigo oculto, são ações que tendem a desenvolver essas relações afetuosas, esses laços, né, que vai facilitar o convívio e aí facilitar também o processo de comunicação. Os grupos informais disponibilizam os membros do estado social e a satisfação de que a organização formal pode não oferecer. Tá? Às vezes a gente está de saco cheio da empresa ou tem que sair dali para fazer outra coisa, né? Às vezes a gente quer ficar porque a gente
tem boas relações dentro dessa empresa, a gente se sente confortável, né? Eu lembro quando eu saí da farmácia, que eu trabalhava fazer curso superior, era um lugar que eu adorava trabalhar. E aí eu tinha que escolher, eu vou ficar aqui ou eu vou seguir minha vida para frente. Eu escolhi seguir para frente, né? Mas essa satisfação com a organização é fundamental para que a gente consiga ficar na psicologia organizacional. A gente viu lá a questão do entrecheiramento, né? Às vezes a gente fica entrecheirado. Como é que a gente evita isso de ficar entrecheirado, né? Pensando em fomentar essas relações de afeto mesmo entre os indivíduos, ok? E aqui, quando a gente fala desse estado social, começa a surgir uma dimensão da organização formal na informal. A ideia de que existem alguns indivíduos que são mais importantes que os outros. Olha lá Nancy, né? Nancy era a mais importante de todas. O que a gente está chamando a atenção aqui, gente? Os grupos informais também têm hierarquia. Não escrito no organograma, mas uma hierarquia que vem da forma como os indivíduos se convivem, né? se frequentam, que a gente diz. A forma como uns veem os outros. Se tem efeitos positivos, tem também efeitos negativos, tá? No manual de vocês vem como um problema para a gerência, né? Mas não é só um problema para a gerência, não. É um problema para o coletivo como um todo, tá? Então, efeitos negativos aqui. Deixa eu até corrigir isso aqui. Pode ficar assim no vídeo. Efeitos negativos. Deixa eu corrigir aqui, peraí. Tá acabando. Efeitos negativos. Efeitos negativos, né? Quais são? Criam divergências, especialmente no que refere a metas organizacionais. Então, os grupos eles podem se articular para propor e perseguir metas alternativas ou para boicotar as metas institucionais, né? A famosa oposição ali. Geram e espalham fofocas, problema da Rádio Peão, né? Que um personagem do quadrinho estava vivenciando. Ou fake news, né, gente? As fake news que a gente conhece hoje são as fofocas do nosso tempo agora, né? Fazem diferença entre seus participantes, escolhem quem que é melhor, quem que não é. Incentiva a resistência à mudança, podem incentivar, tá, gente? Tudo isso aqui pode acontecer. Né? Vai propor uma mudança, aí tem a oposição, dizer, não, a gente não pode fazer isso, começa a articular para que isso não aconteça. Encaminha a conformidade entre seus membros, restringindo o desempenho, né? Tentando manter os indivíduos no nível, né? Que tá bom desse jeito. Inclusive, isso aqui também é um problema da burocracia, viu, pessoal? Uma crítica à burocracia está relacionada ao fato de que ela, ao prescrever uma certa maneira de fazer as coisas, os indivíduos que são membros de uma organização burocrática, eles tendem a ficar presos naquilo que está que está sendo descrito para ser feito. Eles não buscam a inovação, eles não buscam fazer além daquilo que é minimamente exigido. Isso é um efeito perverso da burocracia, destacado pela literatura. Então, bom, e aí para a gente caminhar aqui para o final, semelhanças, que a gente estava dizendo lá, entre a organização formal e informal, tá? Em ambas as organizações, os relacionamentos são estruturados. O que quer dizer isso? Tem uma estrutura. Na formal, existe lá um organograma, claramente mostra essa estrutura. Nas informais, gente, como é que elas estão estruturadas? Nas redes, que a gente viu aqui no exemplo da amiga traída, no curso anteriormente, agora no exemplo da Nancy. Repare que a Nancy ali, ela aparece como uma pessoa importante, e os outros indivíduos têm um padrão de relação entre eles que é uma estrutura que pode ser captada, que a gente vai ver aqui, né? Ela pode ser representada graficamente. Em ambas as organizações, nas formais e nas informais, existem sistemas de controle e comunicação. Tá? Quem pode fazer o quê? Quem vai controlar quem, né? E a comunicação, a gente já deu os exemplos aqui. Para eu falar com o meu chefe, tem que falar com o subchefe, etc. e tal. Na informal, gente, existem atores que são chaves e que controlam a circulação dessa informação. Tá? Quando a gente falou da amiga traída, a gente viu uma série de vantagens da amiga traída em relação às amigas lá da panelinha. Tá? A gente viu que ela estava ali no meio, fazendo a intermediação do processo de comunicação com o restante da sala, né? Que na ocasião ali era a organização. Em ambos, existem pessoas com autoridade, é o que a Sueli estava dizendo, olha,
existe hierarquia nos grupos informais também. Existe poder informal, que a gente viu aqui. Entendeu? Então, não é porque é informal que não tem uma certa organização, uma distinção entre os membros, tá? Uma diferença entre os membros. Os membros são relativamente permanentes. Entra alguém, sai. Como na empresa, né? Não troca todo mundo de uma vez, mas alguém é demitido, entra outro, alguém pede para sair, entra outro. Os grupos informais também são assim. A gente chega, a gente entra, né? Por exemplo, eu cheguei na UFOP. Quando eu chego na UFOP, eu chego lá no departamento, é uma organização. A UFOP é uma organização, né? Mas vamos pegar assim, essa micro-organização dentro da UFOP, que é o Departamento de Gestão Pública. Eu cheguei numa estrutura formal, saiu alguém e eu entrei. O resto está ali mais ou menos permanente. Daqui a pouco sai alguém, entra outro. Mas o grosso está ficando. Só que eu chego nessa estrutura formal, a gente não pode ser inocente, não. Quando a gente chega lá numa organização, numa empresa, e essa aula serve para isso, viu, pessoal? Essa aula mostra para a gente o seguinte, olha, entrei numa estrutura formal, eu tenho que ficar atento à estrutura informal que existe dentro dessa estrutura formal. Entendeu? Olha, departamentalmente todo mundo é igual. Tem um chefe de departamento, tem algumas atribuições, subchefe, mas eles também são iguais. A gente diz assim, chefe em tribo de cacique, porque todo mundo é igual, né? Não dá para fazer tudo como a gente faria se a empresa fosse minha. Mas aí o que a gente tem que perceber? Olha, tá falando que todo mundo é igual, tem essas duas figuras que vão coordenar o processo. E aí eu tenho que me preocupar. Obviamente que eu fiz isso, né, gente? Obviamente vocês devem fazer. Qual é a estrutura informal dentro dessa organização que eu acabei de chegar? E aí a gente começa a perceber, tá? Isso é quase que naturalmente. Vai passando em reunião, a gente vê quem está conversando com quem, a gente vai percebendo que certas decisões chegam mais ou menos ajeitadas, a gente já percebe quem fala o quê, quem fala em defesa de quem, né? Surgiu um ponto conflitante, pá, uma disputa. Ah, eu quero isso, isso aqui, o outro, não, eu quero isso. Aí alguém vem logo e fala assim, não, mas fulano tem razão por causa disso. A gente começa a captar essa estrutura informal dentro da estrutura formal. E aí, gente, estou falando isso porque, olha, essas estruturas informais, esses grupos informais que existem dentro dos grupos formais, eles também são estáveis. Eles também são relativamente permanentes. Então, quando eu entro lá na estrutura formal, aí depois eu tenho uma escolha a ser feita. Em qual desses grupos informais que eu vou entrar? Eu posso escolher nenhum também, né? Formar meu próprio grupo. Às vezes a gente ficando sozinho, isolado, a gente está constituindo um grupo pequeno com uma terceira via, né? Mas estou dizendo isso para vocês, olha, e esses grupos informais, gente, eles vão tentar te cooptar também. Ninguém aqui é criança não, né, gente? Eu chegar numa organização, acho que está tudo maravilha. Chegou lá, tem conflito, tem disputa. Tem gente que eu gosto mais do que as outras. Tem gente com quem eu quero andar, que eu quero sair, que eu quero ficar na minha casa. Vocês vão ter que fazer essa escolha. E os grupos vão querer escolher você, tá? Então, essa discussão é fundamental para isso. E a gente, às vezes, faz essas escolhas, a gente sem ter muita consciência do que a gente está fazendo, tá? Bom, e ambos têm a possibilidade de representação gráfica, que a gente viu aqui com a rede e com o organograma. Deixa eu ver se eu pus isso aqui. Não, era isso. Então, para hoje era isso. A gente passei meia hora, né? Que já é quadro habitual. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, caso queiram fazer perguntas. Caso não queiram, a gente segue para a próxima semana.